Então, vamos começar nosso estudo. Começar não, vamos concluir o estudo que a gente veio fazer, tivemos aí uma interrupção, e vamos concluir esse estudo. Vamos fazer a nossa prece. Vamos aqui, como nós estamos aqui já tentando organizar melhor o estudo e pensando na possibilidade de fazer online, a gente já deixa um recado aqui para quem nos assistir, que tiver interesse. A gente vai depois deixar um linkzinho para a pessoa entrar em contato, para acessar, para participar do estudo junto com a gente, se tiver interesse. Porque o estudo online possibilita que pessoas de onde quer que estejam participem junto com a gente. Então, nós vamos, de imediato aqui, fazer a nossa prece de agradecimento a Deus e à espiritualidade amiga, por nos ter conduzido durante esse ano, nesse ambiente que nos encontramos, e comunicando que a partir do próximo domingo nós iremos fazer esse estudo online, mas na certeza de que estaremos amparados pelos nossos irmãos que têm interesse no estudo, na nossa melhoria, na nossa transformação moral. Então, agradecendo aos nossos irmãos, a assistência amiga, o ambiente que nos acolhe, vamos iniciar a nossa reunião de hoje, o nosso estudo. Então, Vera, fique à vontade para você concluir o estudo desse capítulo. Bem interessante, por sinal. Extenso, né? Extenso, porque realmente ele trouxe uma abordagem assim bem. E vamos continuar, né, com a conscientização dos arquétipos primordiais. Que é interessante que o próprio título, né, nos traz essa ideia de nos conscientizarmos para poder, a partir dessa consciência, buscarmos as medidas necessárias, a ajuda precisa. Então, o próprio título é a conscientização dos arquétipos primordiais. E aí, novamente, em decorrência da semana passada, que não pudemos nos ver, fazendo uma recapitulação de tudo que já foi trazido até o momento, logo no início falou-se das imagens arquétipas, né, que elas surgiriam muitas vezes naqueles sonhos que não são compreendidos, que não são entendidos, e que muitas vezes provocam adoecimentos, exatamente por desconhecermos o que está em nós, resquícios de uma vida lá pré-férita, ou mesmo daqui, da agora atual, né? As nossas dificuldades, as nossas culpas, tudo isso. E aí, por exemplo, as coisas que nos envergonham e que podem vir em sonho, mas não de uma forma clara. Então, de repente, aquilo que me envergonha, aquilo que eu sou impedida de fazer por não haver uma aceitação, pode vir em forma de uma figura mitológica, pode vir em forma de um lobo, de uma bruxa. E, na realidade, são essas diversos impedimentos que a família, muitas vezes a própria família, nos impede de externalizarmos, de sermos o que queremos realmente ser. E aí, ainda sobre isso, as sombras do inconsciente, aquilo que não é aceito, exatamente aquilo que foi reprimido em nós e que pode vir posteriormente se transformar em fobias, complexos de inferioridade,
Então, sempre trazendo esses prejuízos, que às vezes a gente não consegue entender no primeiro momento. Aí, posteriormente, nós falamos do ânima, do animus, que o ânima, que é o feminino que existe nos homens, né? O feminino que há nos homens, e o animus masculino que há nas mulheres. Né? Então, muitas vezes, a questão da reencarnação, a gente trouxe também esse ponto, que em decorrência de inúmeras vidas sucessivas, de repente eu venho uma figura masculina por diversas e diversas reencarnações, e na reencarnação presente eu venho feminino. Muda a polaridade, né? E aí, como eu vou me adaptar? Como eu vou encarar isso se eu passei por sucessivas vidas na experiência do masculino? Então, isso pode interferir, e na maioria das vezes interfere, e a gente, em decorrência do não conhecimento, não aceita, não consegue ver o que é que pode estar por detrás, né? Perceber a profundidade disso. É difícil para quem está vivendo, porque também não entende o que acontece, o que é dessa forma que eu tenho ouvido deles, comentar. Eu também não aceito dessa forma. Mas mais difícil ainda é não ser aceito pelas pessoas em torno, pela família, que também não tem, né? Que também Joana nos fala dessa questão que o espírito é assexuado, não só a Joana, né? Mas a gente sabe, quando a gente estuda a doutrina, a gente entende que o espírito ele é assexuado. Então, a necessidade ainda dessa vivência no masculino ou no feminino pela questão da procriação. E aí, os espíritos dizem, inclusive, que se o homem só reencarnasse como homem, só saberia as coisas de homem. Se só reencarnasse como mulher, só saberia as coisas de mulher. Por isso. Está ocorrendo muito isso. Muda a polaridade. Pode também devido à população, né? Bastante, muito isso. E aí a gente vê até, eu acredito que futuramente, assim, tendemos o progresso. Né? E o progresso, a matéria, ela cada vez mais se funde ao espírito. O espírito ele vai se sobrepor. E a partir do momento que o espírito, que essa matéria ela deixar de ser tão soberana, não vai haver mais essa questão de diferenças de masculino e feminino. É o ser sagrado, o ser divino, o ser. Então, só que vai levar aí um tempo, uns milênios, né, para que isso aconteça. Mas já tem aí uns começando assim, a gente se assusta com a novidade. Mas teria normalizado em tudo, né? Sim, e existe um progresso, não é assim, as coisas elas não acontecem aleatoriamente. Existe um consentimento, existe uma permissão. Se está acontecendo, é porque de fato E o progresso assusta. A gente assusta. Então, imaginemos as pessoas 150, 100 anos atrás, vivendo o seu contexto, a sua realidade, e aí elas ficaram assustadas à medida que seus netos, seus bisnetos trouxeram outras ideias. E aí esses bisnetos, 50 anos atrás, se assustam com o hoje, com agora. Aí daqui uns 50 anos, os que virão vão... Então, assim, é novo. E é interessante a gente buscar se aprofundar, no sentido de fugirmos de qualquer coisa relacionada a preconceitos, a julgamentos,
que geram adoecimento. A gente sabe que geram adoecimento. E aí, no livro dos Espíritos, na questão 200, diz o seguinte: os Espíritos têm sexo, né, como a gente viu ainda há pouco. Não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Quer dizer, só a necessidade dessa afinidade, né? São da simpatia. É algo que eu me afinizo com você. Os espíritos se afinizam de uma forma plena, no sentido que não vão olhar para uma aparência, não vão olhar para um órgão sexual, porque não há. Então, é algo tão supremo, né, que foge os padrões daqui que precisamos ainda, porque precisamos ainda desses padrões. E aí a questão 201, os espíritos que animam o corpo de um homem, pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, para vermos, para poder entendermos melhor. Então, de repente, eu me venho numa situação de dificuldade que eu não consigo entender essa não aceitação. Eu não me aceito, quem está perto de mim também não me aceita, e aí por detrás existe toda uma série de eventos. E aí, dando continuidade no nosso item, fala o seguinte: o ser humano é o legatário do espírito, dos seus pensamentos e atos, que o acompanham fora do corpo e que ressurgem nos instintos mais primários, qual ocorre com a vespa cavadora, que prepara o recinto para a procriação, cavando o reduto durante várias semanas e cobrindo com um pequeno grão de terra. Logo depois voa, procurando uma larva que, após massagear e picar, conduz ao local onde a depõe viva, ali colocando seus ovos, a fim de que as suas larvas, ao nascerem, alimentem-se de carne viva. Porquanto a carne morta as mataria também. Ato contínuo, cobre o orifício de entrada onde estão os descendentes e segue adiante. Sabe, porém, que a espécie continuará, como terá aprendido, desde o começo que assim ocorre, e prosseguirá até a sua extinção. A gente não, como é que ela faz isso, né? Como é que ela sabe? Tipo de alimento que ela tem que deixar, senão a espécie não vai sobreviver. Tem que ser viva, a carne viva. Onde ela vai buscar, o método que ela vai utilizar para trazer aquela carne. E a tranquilidade, está aí, do pronto, vão sobreviver. Como é que ela sabe disso? Então, uma observação aqui. Se eu trago um legado, e esse legado implica em mágoa, por exemplo, né? Eu trago lá do meu passado, eu não tenho como somatizar no espírito. Eu, encarnado, que vou sofrer com as doenças, por exemplo, a hipertensão, a diabetes. Então, lá no passado, mágoas, ressentimentos, eu não tenho, o espírito ele não tem como trazer esse legado
de uma forma que repercuta no contexto. O que vai repercutir em mim, no contexto que eu me encontro, é o meu orgânico, a minha matéria, através do quê? Das doenças, da hipertensão, do câncer. Eu fico pensando que existe uma fala muito antiga, dos antigos, que dizia assim: aqui se faz, aqui se paga. Quer dizer, o que eu levei depois que eu desencarnei da Mara, do recebimento, mas não repercute nada no meu mesmo espírito lá, porque o espírito não vai adoecer, não tem como projetar isso. Ele precisa voltar para a matéria, para aquilo que ele levou se manifestar e ele deixar aqui. Exatamente. Então, dentro da proposta do que ele realizar aqui, é que pode fazer com que ele volte sem esse registro, para no outro momento ele poder encarnar bem. É muito interessante. Muito interessante, porque você não vai falar assim, o espírito, lá no mundo espiritual, o espírito está com câncer, o espírito está isso, está aquilo. Não, você vê falar esse espírito já encarnado. Então, todo esse passado, ele é trazido de volta, ele repercute na matéria. Então, é interessante, né? O mesmo fenômeno sucede com outros tantos insetos, peixes, batráquios, mamíferos. Então, todos eles têm esses rituais que a gente não entende. Esses rituais para a espécie. Sabe como sobreviver, né? Se mantém. A evolução das experiências também, né? Aí, à medida que vai ficando mais complexos, algumas coisas são acrescentadas ou tiradas. É bem interessante. Para o reino animal, essas coisas se perpetuam, né? Mas para o ser humano sempre muda. Vai mudando de acordo com a evolução. Sim. A Vespa continua no mesmo processo hoje, que ela fazia desde o princípio. Já o ser humano já não é a mesma coisa desde o princípio, do homem da caverna, então modificou muita coisa. E até mesmo a questão do Darwin, né? A lei da evolução, que as girafas precisaram sua morfologia ser alterada em decorrência para ela lidar melhor as suas necessidades com o civil, né? Satisfazer as suas necessidades. Então é algo muito interessante que só Deus, um Criador, esse arquiteto. O ser humano, porém, além do instinto que exterioriza as imagens guardadas no inconsciente, induzindo a atitudes e comportamentos não conscientes, automáticos, que necessitam ser interpretados e direcionados corretamente para uma existência equilibrada. Existe o self, também reconhecido como Deus em nós, lúcido e responsável, que deverá alcançar mais elevados patamares psíquicos em sublimação na realização plena do mundo. Então, a busca desse equilíbrio, né? A busca da compreensão desses comportamentos não conscientes, automáticos, que precisam muitas vezes de uma interpretação. Hoje, nós estávamos estudando no CVV a questão da procrastinação. Mas a procrastinação não é falada aí como se diz, do senso comum, que eu vou adiando, bom, não é só isso. É algo muito mais profundo, comprometedor, que adoece. E a gente não consegue entender por que faz. Eu dei vários exemplos sobre mim, que está me causando prejuízos. E é difícil entender, porque é consciente, eu já sei, eu já tenho consciência
mas eu não consigo mudar. E aí, eu não consigo, por enquanto, mudar, porque eu preciso de ajuda, de alguém que existe uma causa, existe algo que eu não estou sabendo, não está esclarecido, eu não estou conseguindo enxergar. Por que eu faço isso? Mas eu entendo assim, que já é um avanço. Você saber que existe. Sim. Houve um momento em que a gente nem imaginava, não assumia isso. E eu acredito, Vera, que não é tão simples assim. Eu sei, eu mudei, não é assim. Muitas vezes isso tem uma origem lá no passado, num processo difícil, de qualquer natureza, que eu não tinha me dado conta. Agora eu estou me dando conta. Mas não é porque eu estou me dando conta que existe essa possibilidade que eu já resolvi o problema. Não é assim. Não é porque a gente leu aqui que eu já sei agora, pronto, já mudou em mim. Não. A partir dali eu começo a querer fazer esses questionamentos, querer entender, querer saber, me perguntar por quê, o que é que está por trás disso. Eu não me perguntava antes. Então, hoje eu estar me perguntando isso já é um progresso. Sim. E quer dizer que eu estou mais próxima de chegar nessa causa do que antes, que eu simplesmente ignorava. E aí tem diversas outras coisas que a gente traz em nós, em decorrência de movimentos nossos aqui presente, como movimentos que repercutiram, estão repercutindo agora, mas que foi lá atrás. E ter contato com isso, esclarecer isso, compreender isso para poder haver essa modificação, essa transformação do ser. O Sensita, ele traz muito isso, né? De buscarmos mesmo, nos aprofundarmos para poder resolver muitos problemas que a gente encontra. Muitos adoecimentos, muitos transtornos, muitas coisas. É como se tivesse coberto e a gente precisa descobrir. Né? Por enquanto a gente está fazendo como uma larva, né? A gente está pegando o problema, bota ali no cantinho, cobrindo, deixa lá e vai embora. E deixa lá ele se alimentando, né? Só que vai embora e leva consigo. Eis porque o conteúdo religioso é de vital importância na psicoterapia e dilui os arquétipos perturbadores e os conflitos inerentes às heranças nefastas do curso da evolução. E essa proposta religiosa, que aqui é no sentido de religar-se com Deus, Sim. né, de dogmas. No entanto, deverá ser libertadora, sem quaisquer imposição castradoras, que geram e vitalizam distúrbios de diferente ordem. É por isso que é religar com Deus, porque muitas as religiões, entre aspas, como são conhecidas, fizeram foi fortalecer os adoecimentos, fizeram foi fortalecer a coisa coberta, não quiseram que a gente tirasse o pano. Eu, pecador, confesso a Deus, pequei muitas vezes por pensamento, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Eu estou dizendo para mim que não tem nada de libertador aí. Então, e a gente vem disso, né, dessa ideia castradora, dessa ideia que foi passada, não é só da família, mas do contexto social, do contexto religioso, de tantas outras instituições. Então, essa proposta religiosa, no entanto, se a Joana que nos diz, né, essa proposta religiosa, no entanto, deverá ser libertadora, ela não deve aprisionar, sem quaisquer imposição castradoras que geram e vitalizam distúrbios de
diferentes órgãos, e que se transformam em cargas psicopatológicas afetivas. Sim, senhora. É do demônio, é do diabo. Isso aí tu tá assim porque... Deixa eu só contar um episódio assim, que eu vivenciei na minha infância. A gente morava em Juazeiro, e na época éramos 3 irmãs, eu, Dolores e Dorete. No dia da primeira comunhão de Dolores, foi na igreja dos franciscanos, lá em Juazeiro. Na hora que ela recebeu a hóstia, uma criança, porque naquela época você fazia a primeira comunhão muito, muito pequena, ela disse que ficou grudando no céu da boca. E ela ficou agoniada, querendo tirar sem conseguir. Aí ela foi lá para fora da igreja e chegou lá, meteu o dedo aqui no céu da boca, arrancou a hóstia, caiu lá fora. E ela voltou para dentro da igreja. E a missa estava rolando, né? Alguém foi lá e viu a hóstia no chão. E foi dizer para o padre. O padre saiu do altar com um cálice e disse quem era aquele ser humano que tinha jogado Jesus Cristo fora. E saiu em procissão, todo mundo foi pegar a hóstia lá, trouxeram para dentro da igreja, ele botou no lugar lá e fez aquele sermão arrasando com a criatura que tinha feito aquilo. Como foi para a cabeça dessa criança? Ela ficou, porque assim, isso ela conta hoje já depois de adulta, né? Porque assim, ela não podia dizer para a mamãe que ela não era nem louca de dizer. Mamãe católica, do jeito que era, fanática, minha filha, o negócio ia ser muito sério. Então guardou isso junto ao sermão que ela ouviu do padre. O padre deixou claro para ela que ela era um verme. A criatura que fazia aquilo ali era um demônio. Ia jogar Jesus fora, quer dizer, não teve nenhum movimento. E sabe Deus o que isso trouxe para ela na vida, repercutiu na vida em tantas e tantas outras situações. Por isso que o texto aqui diz justamente isso. Uma educação religiosa, uma proposta religiosa, que transforma em cargas psicopatológicas afetivas. Então é muito delicado. E aí a gente entende que o momento era outro e que as pessoas, elas estão entendendo melhor, elas estão todos os credos, todas as crenças, mas houve esse momento. E ainda há alguns, né, alguns núcleos, algumas instituições, alguns órgãos, algumas que tem essa visão. Sim. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem pessoas que estudam a doutrina espírita, mas ainda traz em si o ranço do passado de aplicar tudo aquilo numa cobrança pesada. Então, assim, eu tenho muito receio de palestras que falam de amor, de suicídio, que falam de situações assim difíceis vivenciadas, porque geralmente o familiar está ali. O familiar está ali. Como é que ele se sente? Como não se sente? Porque existem posicionamentos que entendem como uma cobrança tão pesada, colocam uma carga tão pesada, a pessoa sai arrasada dali. Ela foi buscar conforto, ela foi buscar consolo. Mas isso não é a doutrina que diz, porque a doutrina ela é esclarecedora e consoladora. É a criatura que lê, aí pega e escolhe exatamente aquele tópico para arrasar com a criatura. E outro ponto, a gente tem que ver, se separar, tem algo que estamos estudando entre nós, que temos um aprofundamento maior, vamos dizer assim. Então, vamos supor que nós estamos estudando o Vale dos Suicidas. Então, a gente está estudando aqui um grupo. Agora, temos ali vai ter uma palestra aberta ao público. Ali tem pessoas
de ateus, tem pessoas de outras crenças. A gente não pode falar, de repente, coisas que estão aqui da mesma forma que estamos estudando aqui. Porque ali é uma mistura, ali tem pessoas que a gente não sabe quem é que está ali. E a pessoa que está ali, ela está para ser bem tratada, para ser acolhida, para ser... Às vezes ela está passando por uma situação muito difícil, muito delicada, ela está em sofrimento, ela está, de repente, insatisfeita com a instituição que ela está, e ela ouve a mesma coisa. Ela ouve as acusações, ela ouve o inferno ali presente, ela ouve que seu ente vai sofrer no umbral e que não Mas eu vi uma matéria, se não me engano, foi na BBC, uma crítica de alguém dizendo que a doutrina espírita, ela era muito forte, ela acusava muitas pessoas no que diz respeito ao suicídio, por conta dessa questão. Porque é claro que a criatura tem que ter esclarecimento, mas isso é em momentos, em estudos, onde a pessoa pode questionar, onde a gente pode ir mais além, a pessoa não entendeu, vamos explicar e tudo mais, a pessoa sai dali confortada. Quando você fala generalizando uma situação e você não explica, a pessoa não tem como, sabe, tirar a dúvida dela e tudo mais, ela sai transtornada. Então, nesse sentido aqui, às vezes a gente pensa assim, a religião tal faz isso e isso, mas a gente tem que cuidar também, porque nós estamos fazendo. Né? Nós temos aí esse momento. Ela tem que ser libertadora, como diz aqui, né? Essa libertação, você tem que se sentir aprisionado. Porque muitas vezes o seu sofrimento é exatamente decorrência desse aprisionamento. Né? Dessa repressão sofrida pela família, pela igreja que frequenta, pela que a pessoa ouviu, que não entendeu, mas que mexeu com ela e pode transtornar. Ontem nós conversamos um pouco até sobre isso. Né? Então, é muito delicado isso. É a mesma coisa, por exemplo, eu fui um determinado centro, há muitos anos atrás, centro espírita. E aí, era um dia de reunião aberta ao público, palestra, e tinha lá uns pessoal incorporando a questão dos médios, era no dia, não tinha esse negócio, não era aberto. E aí eu fiquei assustada com aquilo ali. E aí eu já tinha entendimento, imagino para quem não tinha. E era uma coisa assim, surreal, que eu vi lá, as conversas, os diálogos do espírito com o outro, parecia mais um espetáculo, um show. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Então, se eu não tivesse um esclarecimento, eu tinha me afastado completamente. Eu ia dizer assim, meu Deus, isso aqui é um circo. O movimento espírita é um circo. Porque um momento foi louco da minha experiência. Houve um momento em que as coisas aconteciam assim na doutrina espírita. Ainda acontece, não tem estudo, não tem esclarecimento, mas as casas que passaram... Eu mesmo, quando cheguei aqui em Parnaíba, eu alcancei centros espíritas assim. E foi eu achava um absurdo isso, porque eu vinha já de uma outra proposta, que não tinha de maneira nenhuma essa questão. E não estava muito tempo assim, tempo que você está falando. E eu fiquei assim, meu Deus. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas vêm buscar algo que a acalente, que a faça bem, se compreender, se perdoar, querer viver, querer seguir, querer mudar, se transformar. E aí ela não sai com essa... Então, é repensarmos, né? Jesus, em desafiadora psicoterapia superior, propôs: busca a verdade, e a verdade te libertará. A verdade, porém,
que é uma saudável proposta com mecanismo adequado para proporcionar liberdade. Começa, né, no autoconhecimento, prossegue na identificação dos valores adormecidos das aspirações existentes, a fim de os enriquecer com possibilidades luminosas. Só então será factível a busca do autoconhecimento nos relacionamentos felizes. Então, é necessário, tudo parte dessa busca profunda em mim. De eu querer, né? De eu estar aberta a isso. Porque às vezes eu estou fechada. Eu prefiro continuar minha vida assim, mesmo sofrendo pra caraca, mas eu continuo mantendo-me assim, me mantendo assim. Então, os comentários de vocês foi um capítulo um item muito rico, porque ele aborda várias coisas. Bom, para mim, acho que tudo que a gente tinha que discutir foi discutido. Realmente foi um tema que trouxe muitas abordagens aí. Para finalizar também, essa questão foi interessante, né? A gente chama a atenção da gente para a gente ter muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente ensina, porque se a gente levar em conta o que a doutrina nos traz, o que o Evangelho nos ensina, a gente sempre vai acertar. Porque, vamos dizer, eu estou preparando uma palestra sobre suicídio, e aí eu penso, se eu não tivesse conhecimento com a doutrina, eu me sentiria ouvindo isso. Não, então, isso aqui eu vou comentar. O que eu posso comentar que vai fazer com que essa pessoa se sinta bem, apesar da dor que ela está vivendo? Aí sim. Aí já começa uma outra. E é nesse sentido que a gente trabalha, que deve trabalhar, né? Sempre pensando na melhoria e na transformação da criatura. A própria febre, né? Há anos atrás, você lembra que tinha aquelas divulgações sobre... E foi retirado, porque havia uma coisa da pessoa de ser pesado, familiar vendo aquilo. Não sei se você como era a frase que tinha. Tinha lá uma coisa bem pesada. Mas era como se dissesse assim, suicídio. Era como, não era bem essa frase, mas era como se dissesse que fosse um caminho sem volta. Foi mais ou menos isso, foi retirado. Por quê? Retirado. Pensaram, como é que eu estou falando um negócio desse? Como é que essa família, esse pai, essa mãe vai se sentir? Aí foi mudado, foi alterado. Né? A gente está aprendendo. Não era bem isso, mas era uma frase que tinha um cunho assim, bem pesado, de dizer assim, você, sabe, seu familiar fez, acabou-se. Não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui essa frase. Foi retirado por causa disso, do peso. Então, quer dizer, eles pensaram, que bom, eles repensaram. Agora, nós que fazemos parte também temos que repensar no que a gente diz. Eles estão pensando, né? Eles estão com esse cuidado. Mas como é que a gente está nas casas espíritas, as pessoas dentro da casa espírita? Então, é bem delicado, né? Muito delicado e a gente... A mesma coisa que uma coisa pode me chamar a atenção para ficar no lugar, uma frase, eu sou muito assim, eu tiro por mim, então quantas pessoas não são parecidas comigo? Por exemplo, uma frase que eu vejo, ela pode me causar uma coisa tão boa, uma palavra que eu vejo assim, mas ao mesmo tempo, uma palavra, uma frase que eu leio,
pode me fazer me causar um dano uma sensação tão ruim que eu não quero voltar para ali. Então, quantas pessoas não são assim? Por exemplo, quando eu entrei no movimento espírita, eu fui para o Humberto Campos, né? Eu fiquei lá só por causa de uma frase, porque essa frase eu já carregava em mim, eu já pensava do mesmo jeitinho. Aí quando eu cheguei lá, eu vi. Aí que é fora da caridade não há salvação. Aquilo ali, para mim, foi assim, o céu. Encontrar o céu, assim, quando eu vi aquela frase. Mas da mesma forma, se eu tivesse visto algo que eu não tivesse me feito, trazido algum mal-estar, eu não tinha voltado. Olha só como é interessante. Eu não estou fazendo, não, mas vamos fazer a nossa prece. Eu sei que eu lembro. No Humberto Campos tinha, inclusive. Mas eu não lembro como era, eu sei que era muito forte. E aí eu soube que foi pedido para a nova campanha fosse alterada, né? Trouxesse nova forma, nova maneira de trazer a temática. É como se fosse uma solução assim. Eu não lembro, mas era como se quisesse dizer justamente isso, que era um caminho sem volta. E a gente sabe que existe uma proposta de Deus, o suicídio não é assim, né? Por isso faça a prece, minha querida, para a gente encerrar. Obrigada, Senhor. Tivemos a oportunidade grandiosa de mais uma vez estudarmos. Que possamos repensar as nossas práticas, o nosso comprometimento com a doutrina, para que vá ao encontro da proposta de Jesus, que é o amor, o exercício do amor, do acolhimento, da esperança, a fé. Obrigada por nos permitir, Mestre Jesus, Espírito de Deus, Maria de Nazaré, que a tua paz, Senhor, possa nos envolver agora e sempre, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, que assim seja.